8, a partir do versículo 17, depois mantenha a Bíblia aberta, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor disse: será que eu devo esconder de Abraão o que eu estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor, e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que ele prometeu. Então o Senhor disse: o clamor contra Sodoma e Gomorra tem aumentado, e o seu pecado é gravíssimo. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que veio até mim. E se este não for o caso, eu ficarei sabendo. Assim, aqueles homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão ainda permaneceu na presença do Senhor. E aproximando-se Abraão, perguntou: será que vais destruir o justo com o ímpio? Se houver por acaso 50 justos na cidade, ainda assim destruirás e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti fazeres tal coisa, matar o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, será que o juiz de toda a terra não faria justiça? Então o Senhor disse: se eu encontrar 50 justos dentro da cidade de Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Abraão continuou: eis que me atrevi a falar ao Senhor, eu sou pó e cinza. Caso faltarem 5 para 50 justos, destruirá por isso toda a cidade? Deus respondeu: não destruirei, se eu encontrar ali 45. Então Abraão disse: e se por acaso houver ali apenas 40? Deus respondeu: não farei por amor aos 40. Abraão insistiu: não se ire, Senhor, se eu continuar a falar, e se houver ali apenas 30? O Senhor respondeu: não farei, se eu encontrar ali 30. Abraão continuou: eis que me atrevi a falar ao Senhor. E se por acaso houver ali apenas 20? O Senhor respondeu: não destruirei por amor aos 20. Finalmente Abraão disse: não se ire, Senhor, se lhe falo somente mais essa vez. E se por acaso houver ali apenas 10? O Senhor respondeu: não a destruirei por amor aos 10. Quando acabou de falar com Abraão, o Senhor se retirou, e Abraão voltou para onde estava antes. Amém? Irmãos, essa é a 8ª mensagem da série Em Busca de Deus, e hoje a gente está encerrando mais uma série, certo? E hoje a gente vai abordar uma temática um tanto curiosa, você está vendo aí? Negociando com Deus. Que negócio é esse? Quando a gente fala de negociação, você vai lembrar, né, sei lá, de compra e venda, você vai lembrar dos negócios da vida, você vai lembrar de comércio, você vai lembrar de muitas coisas. Você fala assim: o que isso tem a ver com aquilo que a gente está vendo? Veja bem, né, então, a gente entende por negociação aquele diálogo onde há o interesse pelo menos de uma das partes, e ele tenta convencer a outra parte até que os dois chegam num acordo, né? Então você fala assim: vou negociar uma venda de um carro, né? Então você coloca um carro lá para vender, aí alguém faz uma oferta abaixo, aí comprador e vendedor vão dialogar até chegar num preço que eles acharem justo. Ou também a gente pode ver negócios no oferecimento de serviços, mas a gente vê negociações também em outras áreas. Por exemplo, a política. Política é um negócio que é cheio de negociação, né? Dá até raiva de vez em quando, né? Ou de vez em sempre, não sei. Igreja também tem negociação, você já viu? Negociação de o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer. Ministério, vida no lar. Não, vamos negociar. Lá em casa, meus filhos vivem querendo negociar. Não, pai. Ontem a Rebeca estava incumbida, né? Que depois de muita oração, depois de quase, né? Depois de alguns anos de casado, né? 13 anos de casado, a lava-louça lá em casa chegou, né? Chama a Rebeca, né? Então, ontem a lava-louça estava negociando comigo: pai, se eu lavar só essa aqui, o senhor termina o resto? Era uma negociação ali, certo? Então, a gente tem negociação em muitas áreas da vida, né? Marido e mulher negociam, patrão e funcionário negociam, férias, aumento de salário, enfim, o que não falta é negociação. Mas você já parou para pensar como é que seria negociar com Deus? Que negócio estranho, né? Não tem jeito de negociar com Deus, não. Eu não sei você, mas quando eu penso em negociar com Deus, eu já vou com a derrota na mão. Eu já sei que eu vou perder. Quem é que vai conseguir negociar com Deus e vencer? Porque tem aquela história, né, de a gente querer vencer a negociação. Mas com Deus, Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Deus é eterno, Deus tem tudo. O que Deus vai querer? O que eu vou poder oferecer que Deus não tenha? Que vai ser vantajoso para Deus numa negociação.
No entanto, não é nessa linha que a gente quer trabalhar. A ideia de negociar com Deus, que eu pretendo apresentar, tem muito mais a ver com intimidade do que com oportunidade. A Bíblia fala de algumas pessoas que negociaram com Deus. Você vai ver na Bíblia Davi negociando com Deus, você vai ver Paulo negociando com Deus, vai ver Moisés negociando com Deus. Mas não vou falar de nenhum desses hoje, não. Eu quero focar a atenção naquele que a Bíblia apresenta como amigo de Deus. E sabe o que é o mais legal? Não foi o homem que disse isso, não. Foi o próprio Deus. Isaías, capítulo 41, versículo 8, vai dizer assim, ó, mas você, Israel, meu servo, você, Jacó, quem escolhi, você, descendente de Abraão, meu amigo. Imagina que legal ser chamado por Deus de seu amigo. Hoje em dia o pessoal quer ser amigo do Neymar, quer ser amigo, né, da Virgínia, quer ser amigo, sei lá, das e dos influencers da vez, dos jogadores de futebol, das pessoas famosas. Mas você já imaginou ser chamado amigo de Deus? Esse é o desejo do nosso coração. Que hoje a gente possa sair daqui todo mundo amigo de Deus, amém? Glória a Deus. Que possamos entender como é que a gente chega lá. Como é que a gente vai ser amigo de Deus? Como é que a gente vai entender o que é ser amigo de Deus? Então, Abraão tem muito a nos ensinar. E a primeira coisa que Abraão nos ensina é que para ser amigo de Deus, tem uma coisa, é muito lógico, tem que ter intimidade com Deus. Repita comigo, intimidade. Não, vamos mais firme assim, ó. Intimidade. Isso, agora ficou bom, hein? O que Deus espera de mim e de você? Intimidade. Olha aqui, vamos reler o versículo 17 e 18? Veja bem, ó. O Senhor disse, será que eu devo esconder de Abraão o que estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Irmãos, sabe quando você vê um meme? Vamos lá, muitos jovens adolescentes, sabe quando você vê um vídeo engraçado? Assim, eu tenho que mandar para o fulano, né? Ou então quando você vai no mercado e vê uma promoção, né? Rapaz, eu tenho que contar para o ciclano, olha, a picanha está de promoção, olha, eu tenho que, meu Deus do céu, aquele posto está com a gasolina mais barata, eu tenho que compartilhar. Porque geralmente a gente tem que compartilhar com quem? Com os amigos. Olha só, imagina Deus, assim, eu vou fazer um negócio importante. E eu preciso contar para Abraão. É nesse nível que nós estamos falando. Percebe? Deus está dizendo o seguinte, olha só, Abraão é alguém importante. Abraão é alguém que eu gosto de contar as coisas. Então, eu vou fazer algo importante. E eu preciso compartilhar com Abraão. É isso que Deus está dizendo aqui. Sabe? Algumas coisas a gente compartilha com todo mundo, não é mesmo? Eu quero vender alguma coisa, eu vou compartilhar com quem eu ver na frente. Né? Olha só, estou vendendo meu carro, estou vendendo pudim, já vou fazer o merchan, viu, pastor Eto? Estou vendendo pastel hoje. Então, a gente quer contar para todo mundo. Agora, tem algumas coisas que a gente não conta para todo mundo. A gente conta para os conhecidos. Então, assim, isso aqui é importante eu contar para os meus conhecidos. Estou mudando de emprego. Olha, eu tô mudando de cidade. Alguma coisa aconteceu. A gente conta para os conhecidos. Mas tem algumas coisas que a gente só conta para os amigos. Não é mesmo? O dia que você está sofrendo, você não quer contar para todo mundo. Você quer contar para os seus amigos. O dia que você começa a namorar, na verdade você quer contar para todo mundo. Mas você vai contar para os amigos primeiro. Não é mesmo? O dia que você descobre a gravidez, você vai contar aqui para os amigos. O dia que você, o dia que você consegue um emprego novo, você vai contar para quem? Contar para os amigos. Isso nos faz pensar, por exemplo, em relação à rede social. Você já parou para pensar se o pessoal que te segue é todo mundo, conhecido ou amigo? Sabe por quê? Porque muitas vezes, aquilo que seria só para os amigos, a gente está contando para todo mundo. Já parou para pensar nisso? Então deixa eu te falar,
Não é todo mundo que te segue que é seu amigo, não, viu? Então, vigia. Toma cuidado com o que você compartilha. Tem coisa que a gente guarda para a gente. Tem coisa que a gente guarda para a família. Tem coisa que a gente guarda para os amigos. Hashtag fica a dica. Mas voltando para Abraão, relação de Deus e Abraão, a gente podia notar que Deus fazia questão de não deixar Abraão de fora dos seus planos. Abraão falou assim, não, Abraão não pode ficar sabendo que Sodoma e Gomorra foi destruído por terceiros. Não, eu que vou contar para Abraão. Sabe? E sabe aquelas pessoas que Deus mostra as coisas para elas? Geralmente a gente tem medo delas, né? Né? O profeta, a irmã do coque, né? Às vezes Deus começa a revelar uns negócios que eu já vi gente esconder atrás da porta, ir no banheiro e não voltar. Já vi, gente. Né? Então, sabe quem que são essas pessoas? Geralmente são pessoas íntimas do Senhor. Porque algumas coisas Deus só conta para quem é íntimo dele. Algumas coisas Deus só conta para quem tem um relacionamento profundo com ele. Para quem está perto dele. Então, viu jovem, viu adolescente? Se o seu pai e sua mãe ora, você pode esconder o que você for. Eles vão ficar sabendo de outro jeito. Deus pode contar para eles. Viu? Então, toma cuidado. Cuidado o pezinho onde pisa, cuidado o boquinho que fala, cuidado o olhinho que vê. E se Deus não mostrar para o seu pai e para sua mãe, Deus vai mostrar para o seu líder. Deus vai mostrar para o seu pastor. Eita! Por quê? Porque Deus mostra para aqueles que são íntimos dele. Já tem gente que já está querendo ir embora, você acredita? O que eu vim fazer aqui? Será que é hoje que Deus vai contar meus pecados para o pastor? Misericórdia. Calma lá, irmão, a ideia não é essa, tá bom? A ideia não é essa. O problema é que a gente faz dessas pessoas os nossos intermediários, já viu? Ao invés da gente buscar um relacionamento direto com Deus, a gente tem agora o intermediário. Ao invés de eu ler a Bíblia e entender o que Deus quer falar comigo naquela palavra, eu vou no comentário bíblico. Eu vou escutar uma pregação naquele tema. Irmãos, quantas vezes eu usei intermediários até para pregar? Às vezes Deus me dava um texto, dava uma mensagem, mas deixa eu ver o que o Hernandes está falando, deixa eu ver o que o Subirá está falando. E aí, às vezes, irmãos, e Deus usa eles, Deus usa os pastores, os servos, o escritor, sabe? Mas não é sempre que Deus quer falar através de intermediários. Sabe? Às vezes, a gente quer saber o que Deus tem para nós, e a gente vai aonde? A gente vai no profeta. Já viu aquela pessoa que é refém do profeta? É fácil demais, é só adotar o profeta como guru. Devo ir para a direita ou para a esquerda? O profeta, vai para a direita. Devo comprar uma bicicleta ou devo adotar a corrida? Não, vai lá, vai correr. Não, irmão, para com isso. Até quando a gente vai ficar terceirizando a nossa fé? Até quando a gente vai precisar dos outros para ser crente? Até quando a gente vai precisar de líder, de pastor, de obreiro para ser crente? Para se relacionar com Deus. Olha só, não tem problema nenhum ouvir um bom sermão, ler um bom livro, ter um bom discipulado, reproduzir o que alguém te abençoou, o que te abençoou é ótimo. É muito bom compartilhar pregação, compartilhar livro, compartilhar ensinamento, é maravilhoso. O que é bom tem que ser mesmo compartilhado. Só que, se nós temos acesso à fonte, por que a gente vai se dar por satisfeito com a terceirização? Deixa eu dar alguns exemplos aqui para simplificar. Se eu tenho tomate, se eu tenho tomate e alface no quintal, para que eu vou na feira comprar tomate e alface? Se eu tenho a chave da despensa, por que eu preciso de alguém para abrir a despensa para mim?
Se eu posso beber a água da fonte, fresquinha, pura, cristalina, por que eu vou tomar uma água que eu não sei da procedência? Talvez você não está entendendo onde é que eu quero chegar, então eu vou desenhar agora, tá bom? O Senhor me trouxe aqui hoje para dizer que o seu acesso a Ele está liberado. Você não precisa de alguém para orar por você, você pode orar por você mesmo. Você não precisa de alguém para ler a Bíblia para você, você pode ler. Você não precisa de alguém para jejuar por você, você mesmo pode jejuar. Você não precisa de alguém para decidir no seu lugar, você pode decidir. Por quê? Porque você tem acesso à sala do trono. Sabe, nós pastores, pregadores, líderes, nós estamos aqui na igreja só para servir o arroz com feijão, irmão. Às vezes uma saladinha. Sabe onde é que está o filé mignon? Sabe onde é que está a picanha? Sabe onde é que está aquela carne suculenta, gostosa? A sustância? No relacionamento pessoal com o Senhor. Na intimidade com Deus. Em Hebreus capítulo 4, versículo 16, está escrito assim, ó: portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Fala para o seu irmão, você lá assim, ó, você tem acesso, tá bom? Você tem acesso, você pode ir. Sabe quem é que precisa de ajuda para comer, para andar, para tomar banho? Sabe quem? Bebê. Bebezinho precisa. Ou então alguém que está doente. A questão é que, infelizmente, na igreja, as pessoas estão querendo ajuda para comer. As pessoas estão querendo ajuda para se limpar. As pessoas estão querendo ajuda para beber. Elas querem ser servidas, querem ser carregadas no colo. Elas querem ser mimadas. Estou falando de gente saudável. Estou falando de gente que já tem condições de se cuidar. E aí sabe o que acontece? Adoece. Aí na hora que adoece, aí precisa sim de alguém para alimentar, de alguém para carregar, de alguém para orar, de alguém para expulsar os demônios. É isso que está acontecendo. Sabe, um dos trechos mais importantes do texto que a gente leu, está lá no versículo 22, a parte B. Ó, diz assim, ó: mas Abraão ainda permaneceu na presença do Senhor. Hoje nós estamos na presença do Senhor, amém? Hoje a gente veio buscar o Senhor, amém? Glória a Deus. Mas você pretende continuar na presença dEle? Sabe, como é que vai ser amanhã? Amanhã você vai estar na presença do Senhor? Amanhã não tem culto, pastor. Precisa de ter culto para você estar na presença do Senhor? Amanhã você vai estar com Ele de novo? O cristianismo vai muito além de ir até Jesus. Ser cristão é ir até Jesus e permanecer. Isso significa que nos dias bons a gente vai estar com Jesus. Mas nos dias maus a gente vai estar com Jesus também. Nós vamos ir até Jesus para celebrar, mas nós vamos até Jesus também para chorar. Nós estaremos com Jesus no dia da prosperidade, mas nós estaremos com Jesus também no dia da dificuldade. É igual nos votos do casamento, já viu? Na saúde, na doença, na prosperidade, na dificuldade. Por quê? Até porque Jesus é o noivo da igreja. Então é bom a gente se lembrar disso. Amém, irmãos? Então eu quero te perguntar, você está disposto a buscar intimidade com Jesus? Não, acho que vocês não estão entendendo o que eu estou falando. Será que você está disposto a buscar hoje intimidade com Jesus? Hoje, será que você está disposto a falar assim, eu quero estar perto de Jesus, eu quero sentir o cheiro de Jesus, eu quero ouvir Jesus falar, eu quero ser amigo de Deus. Porque é isso que Ele está nos chamando hoje, irmãos, para ter intimidade com Ele. Sabe, mas não basta ter só intimidade.
é necessário também ter temor. Quer ver? Repita comigo assim, ó, temor. Mais uma vez para fixar assim, temor. Sabe, a atitude reverente de Abraão era demonstrada em várias ocasiões. Quer ver? Vamos ver, ó, o versículo 27. Abraão continuou. Eis que me atrevi a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Olha o versículo 30. Não se ire o Senhor se eu continuar a falar. Olha o versículo 31. Eis que me atrevi a falar ao Senhor. Olha o versículo 32. Finalmente Abraão disse, não se ire, Senhor, se lhe falo somente mais essa vez. Sabe, enquanto a gente está vendo o Abraão ganhando território, ou alguma vantagem na negociação com o Senhor, o que chama atenção é a forma reverente que Abraão fala com Deus. Só para simplificar, temor é igual a reverência, tá bom? A gente já falou sobre isso outras vezes aqui. Então, em tempos de hoje, porque os profetas de hoje eles querem decretar, declarar, determinar. Eles falta pouco ser dono de Deus, já viu? Esses profetas vê Abraão orando e eles iam ficar constrangidos. Eles iam falar assim, o que é isso? Eles iam ficar chocados. Por quê? Porque Abraão não falava com Deus como alguém que tinha uma ordem para dar. Porque tem gente que ora assim, já viu? Senhor, eu quero que o Senhor faz isso, eu quero que o Senhor faz aquilo. Acha que Deus é o Papai Noel. Mas ele também não fala com Deus como um desconhecido. Porque tem gente que fala com Deus como alguém que ele nem conhece. Senhor, eu não te conheço não, mas deixa eu te contar um negócio. A intimidade de Abraão com Deus levava ele a reverenciar o Senhor em atitudes e palavras. Em nossos dias, a irreverência tem incomodado muita gente. Pessoal que tem 20, 30 anos de igreja, sabe o que eu estou falando. Eu, quando eu era criança, adolescente, tinha um diácono na igreja que você estava mastigando chiclete, ele chegava lá e fazia assim, ó. Era desse jeito. E aí de você, ou você engole o chiclete, ou você põe o chiclete na mão dele, meu brother. Não tinha o que fazer. Sabe outra coisa que a gente tinha mania de fazer? Inclusive eu estou pensando em adotar aqui na igreja. Na hora da palavra, lê a Bíblia. Fica todo mundo parado na porta. E só se movimenta na igreja na hora que termina de ler. Sabe por quê? O que é isso? Reverência. Sabia que o judeu lava a mão para ler as escrituras? O que é isso? Reverência. Hoje em dia, gente, como é que está hoje? A pessoa vai orar, checando mensagem do WhatsApp. Senhor, meu Deus, eu quero te dizer, peraí, Deus, bom dia. Senhor, então, como a gente estava falando, não, aí depois, oi, tudo bem? Ah, então, não, eu vou, tá, ok. Está orando assim. A pessoa assiste uma pregação parecendo que está no teatro ou no cinema. Falta só a pipoca, né? Ainda bem que não tem pipoca, glória a Deus. Será que isso está certo? Eu te pergunto, você pararia para ouvir alguém que não está te dando atenção? E você quer ter sua resposta, sua oração respondida, sem prestar atenção no que Deus está falando com você na exposição da palavra. Talvez ele até já respondeu, mas você não prestou atenção. É raro, mas acontece muito, sabe? O pastor vem aqui, prega 1 hora, aí durante a semana ele recebe uma ligação, e ele tem que pregar a mensagem de novo dentro do gabinete. Se o irmão tivesse prestado atenção na pregação, a conversa tinha sido evitada. Percebe? Deus está falando com você agora. Deus está ministrando ao seu coração. Deus está respondendo a oração hoje.
Eu creio que Deus está trazendo cura hoje. Deus está trazendo resposta hoje, em nome de Jesus. Você percebe isso? Sabe o que é isso? É descaso. É descaso com quem? Com o pregador? Não, com Deus. Sabe quando você fica fazendo na igreja o que não era para você estar fazendo? Você está desrespeitando é Deus, não é o pastor, não é o pregador. Quando você está na igreja, mexendo no celular, na hora da palavra, na hora do louvor, quando você resolve, não é porque você está cansado, você resolve não colaborar com o louvor, com a adoração, porque você não quer. O seu descaso não é com as pessoas, é com Deus. A sua falta de reverência não é com as pessoas, é com Deus. Por quê? Porque a gente está aqui para prestar culto para quem? É para Deus. É por causa dele que a gente está aqui. O cantor Thales Roberto, ele tem muitas canções que a gente chama de devocional. O que é a canção devocional? Canção devocional é aquela que às vezes a gente não vai cantar no púlpito. É aquela que a gente vai escutar no quarto de oração. É aquela que a gente vai escutar no carro. Sabe? É aquela oração, é aquela coisa mais íntima. Sabe? Muitas canções que a gente fica assim, são canções devocionais, não são canções congregacionais, há uma diferença. Então tem uma canção do Thales Roberto que se chama Avenida do Arrependimento. E ele tem um verso que me fez refletir. Na letra da canção, que parece ser uma oração, ele vai dizer assim: eu não vou te chamar de você, porque não se trata um rei assim. Implicitamente a canção está fazendo a gente pensar o seguinte: como é que a gente trata um rei? Como é que a gente trata o rei dos reis? Você já parou para pensar nisso? Considerando que o rei quer ter um relacionamento de intimidade comigo e com você, eu entenderia que deixar ele esperando, ou ficar sem procurar ele, seria um desrespeito. Você concorda comigo? E o que dizer das reclamações e das murmurações diante da ação ou da permissão desse rei? Porque eu acho que às vezes a gente pensa que Deus é o Lula ou o Bolsonaro. Porque a gente murmura parecendo que Deus não sabe o que está fazendo. Sabe, eu estou falando sim, daquelas reclamações involuntárias que a gente faz quando alguma coisa dá errado, ou quando alguma coisa não sai como a gente gostaria que fosse. Já parou para pensar que tudo isso aconteceu ou porque Deus quis, Ele determinou, ou porque Deus permitiu? Então, se você está murmurando, se você está reclamando, você está sendo desrespeitoso com Deus? Então, meu irmão, se algo não deu certo para você, a responsabilidade é dele. Talvez você deve até ter culpa, mas a palavra final foi dele. Jó entendeu muito bem isso quando ele disse para sua esposa: ó, temos recebido de Deus o bem, por que não receberíamos também o mal? Pô, se na hora que estava dando tudo certo, era glória a Deus, agora que está dando errado, é glória a Deus também. Quanto a nós, como é que a gente lida com a frustração? Os problemas do dia a dia? Será que com o devido respeito e reverência? Ou será que a gente debate com Deus igual a gente debateria com o inimigo? Um opositor político ou com alguém que torce para outro time? Apesar de querer ser amigo de Deus, a gente não pode esquecer que Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo o Rei dos Reis. Ele continua sentado no alto e sublime trono, merecendo toda a nossa reverência. Então, mesmo quando a gente não está satisfeito com a situação, a gente respeita, valoriza, reverencia o Rei dos Reis. Amém, irmãos? Sei que está difícil de engolir, mas é o que Deus tem para nós hoje. No final a gente ora e chora junto, tá bom? A reverência e a intimidade com Deus
vão produzir uma terceira característica que é importante, é crucial para aqueles que pretendem negociar com Deus, que é o amor ao próximo. A marca dos filhos de Deus genuínos. Sabe? Algo que a gente pode atestar entre a conversa de Deus e Abraão é que a negociação, não se tratava de Deus. E também não se tratava de Abraão. A conversa era em relação ao próximo. Sabe? E algo que a gente precisa entender é que Deus nos chamou para amar o próximo. E uma das demonstrações do amor ao próximo é a nossa oração. Sabe, evidentemente, o principal alvo das orações de Abraão era o seu sobrinho Ló, a sua família. Mas Abraão também estava orando por gente que ele nem conhecia. Ele falou assim, Senhor, não destrói Sodoma não, o Ló está lá. Ele podia falar isso, concorda comigo? Mas ele falou assim, Senhor, e se tivesse 50 justos lá, só vai destruir eles também? Então Jó está orando por gente que ele nem conhecia. O que é isso? Compaixão, amor ao próximo. E a gente vai ver isso, é um padrão na Bíblia. As orações mais bem-sucedidas em termos de negociação com Deus são orações intercessoras. Deixa eu te dar alguns exemplos. Em Números capítulo 14, Moisés está intercedendo por um povo rebelde, idólatra, incrédulo. Deus ficou tão irado com aquele povo, que ele falou assim, ô Moisés, vamos fazer um negócio, a gente destrói todo mundo, você vai ter um monte de filho, e a gente começa uma nação nova a partir de você. Aí o Moisés, Senhor, não faz isso não. Moisés está intercedendo pelo povo. Deus ouve Moisés, claro, com as devidas ressalvas. Você também deve se lembrar da mulher cananeia. Está lá em Mateus 15. Ela foi interceder pela filha dela. Interceder para o filho é mais fácil, né? Ela falou, Senhor, cuida da minha filha. Jesus fala assim, ó, como é que eu vou cuidar do cachorrinho antes dos filhos? Gente, Jesus está chamando ela de cadela, Jesus. Você parou para pensar nisso? Mas ela amava tanto a filha dela que ela nem importou. Falou, não, eu sou cadela mesmo. Mas cuida da minha filha assim mesmo. Ela foi bem sucedida na sua oração. A gente também, último exemplo, a gente vai se lembrar de Jó. Quando é que as coisas voltaram a dar certo para Jó? Quando ele intercedeu pelos seus amigos. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Presta atenção. Qual foi a última vez que você gastou tempo no secreto, sem falar de você? Qual foi a última vez que você se ajoelhou para orar e você orou por todo mundo, menos por você? Qual foi a última vez que você orou pelos seus amigos, pelos seus colegas de trabalho, pelo seu chefe? Qual foi a última vez que você orou pelos seus pais? Ontem eu vi um vídeo de um pastor que eu gosto muito, o pastor Jeremias Pereira. Ele é pastor da 8ª Igreja Presbiteriana em Belo Horizonte. E ele estava falando o seguinte, que ele falou assim, ó, no vídeo ele estava falando assim, ó, eu oro pela Ivete Sangalo. Senhor, está demorando. O senhor tem que converter aquela mulher. Ele falou, eu também oro pela Anitta. Imagina aquela menina crente. Ele falou, eu oro também pelo presidente da República. Eu oro também pelo aquele juiz que os crentes não gostam dele. Sabe? Você sabe de quem eu estou falando. E aí ele falou assim, e a gente deveria orar por aquelas pessoas que têm alguma influência. Na verdade, a gente deveria orar por todos aqueles que estão ao nosso redor, que ainda não se converteram a Jesus, para que eles se convertam. Pensa em alguém famoso que você gosta agora, que não é crente. Pensou aí? Talvez alguém de Anápolis, de Goiânia, de Brasília, ou de longe. Já pensou se essa pessoa se converte? Eita glória! Já pensou tanto que o negócio ia ser legal?
Agora, você já pensou se a sua família toda se rendesse a Jesus? Você já parou para pensar se houvesse um avivamento lá no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade? Você já parou para pensar nisso? O tanto que seria extraordinário, imagina se Deus começa a usar você lá na vizinhança. O pessoal começa a bater na porta da sua casa para você orar, e Deus fazer milagres, e o negócio acontecer. Mas deixa eu te perguntar, você está disposto a negociar com Deus a respeito deles? Deus se move quando os seus servos estão dispostos a interceder, inclusive por quem não merece. Eu sei que você pensou nas pessoas, esse aqui não merece ser crente, não. Não, esse aqui já aprontou demais, não é possível. Mas se você for olhar bem, eu e você também não merecia estar aqui hoje. Eu e você não merecia o amor de Deus. Quantas vezes nós decepcionamos o Senhor? Quantas vezes a gente pediu perdão e repetiu o erro? Quantas vezes nós falhamos? Percebe? Então, será que a gente não pode se colocar um pouquinho no lugar do outro? E ao invés de buscar Deus só para nós, a gente buscar Deus para os outros também? Ao invés da gente buscar o intermediário, a gente ser o intermediário de alguém? É para pensar nisso? Porque eu e você estamos aqui porque um dia Deus usou o intermediário. Deus um dia usou o pregador, usou o líder, usou o pastor, usou seu pai, usou sua mãe. É por isso que você está aqui hoje. Mas será que não está na hora de mudar de lado? Será que não está na hora de agora nós sermos os intermediários? Nós sermos os negociadores, aqueles que vão até Deus para falar dos outros. Porque para Deus você não vai fazer fofoca, irmão. Você não vai ter coragem. Você pode ser sincero, mas você vai ser reverente. Você já viu o Salmo de Davi? Tem um salmo, você pensa, Davi é crente mesmo, que não é possível. Olha o que ele escreveu aqui. Mas era melhor falar para Deus do que para os outros. É melhor você reclamar do seu chefe para Deus do que para o seu colega. É melhor você resmungar para Deus da sua família do que para os irmãos da igreja. Que Deus pode fazer alguma coisa. Que Deus pode mudar a sua história, a história da sua casa, a história da sua família. Deus pode cuidar dos seus colegas, dos seus familiares, assim como Deus cuidou de Ló, lá em Sodoma. Percebe? A boa notícia é que o próprio Deus se fez carne, intercedeu por mim e por você na cruz do Calvário. E é por isso que a gente está aqui. É por isso que nós temos acesso ao Deus Pai. É por isso que nós podemos buscar e encontrar Deus na caminhada. Olha que coisa maravilhosa. Então, como já foi abordado em mensagens anteriores dessa série, eu e você fomos encontrados por Deus, como Saulo um dia foi. Agora não tem mais como fugir, como Jonas tentou. Mas também não dá para colocar Deus contra a parede, como o Abacuque colocou. Mas enquanto nós estivermos vivos, nós teremos a oportunidade de nos reconciliar com Deus, como Davi também se reconciliou. E quanto antes a gente aproveitar essa oportunidade, mais cedo a gente vai viver o que Deus tem para nós. Amém? Então, contrariando o título da mensagem, eu quero dizer que hoje não é dia de negociar com Deus. A gente chegar lá, irmão, tem que comer muito arroz e feijão. Para a gente chegar no nível de negociar com Deus, primeiro a gente precisa ter intimidade com Deus. A gente precisa ser reverente na presença de Deus. Para que depois a gente possa ser chamado de amigo de Deus. Quando nós formos os verdadeiros amigos de Deus, a gente vai estar pronto para negociar. Amém? Fique de pé no seu lugar, eu quero orar com você.